Senhores e senhoras, bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós estamos na nossa penúltima exposição antes de terminar o livro de Filipenses. Possivelmente a penúltima, porque nós já estamos no capítulo 4, não é isso? Vamos hoje até do verso 2, que na semana passada quem estava presente, nós já fomos até o capítulo 4, versículo 1. Hoje nós vamos começar no versículo 2 e vamos até o versículo 9. E é bem possível que na próxima semana já termine até o 23. Se não terminar, que semana que vem é o Arinilson que vai estar aqui, aí a gente vai fazer um último dia, um fechamento, vamos dizer assim, uma geral, né, sobre os filipenses. Aí aquele que não vem em alguma aula, que quiser vir, mas isso nós temos que confirmar ainda com o pastor Lucas, que é o pastor Lucas que manda em tudo aqui, ó, manda até em vocês, o pastor Lucas manda. Então nós vamos confirmar com ele se vai ter essa última, para a gente fazer uma recordação toda do livro de Filipenses, ou se nós não teremos essa última, vai ser só semana que vem e termina já o nosso capítulo, depois de mais ou menos umas 8 domingos, não é isso? Hoje nós vamos falar de um tema que ele é muito importante para mim. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Enquanto eu preparava esse estudo, né, no início nós compramos, o Arinilson comprou os dele, os meus, uns 3, 4 livros para estudar esse livro de Filipenses, de 3, 4 autores, e aí a gente geralmente lê todos, tal, durante a semana, vai preparando aos poucos, e foi uma lição de vida para mim. E digo por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E pensa numa pessoa ansiosa, sou eu, né? E é claro que a gente sempre coloca a culpa da ansiedade em outras coisas que não no que nós vamos aprender aqui hoje, né? Então, eu sempre falo e converso com a minha esposa que não, a minha ansiedade vem de família, minha avó era ansiosa, minha mãe é ansiosa, né? Ou seja, a gente sempre tenta colocar em alguma coisa que está fora da nossa possibilidade de melhorar, porque é muito mais fácil um problema que você não pode fazer nada por ele está aí, as pessoas têm que aceitar, do que uma coisa que você tem que lutar com aquilo, para que aquilo seja modificado, e é o que nós vamos olhar hoje aqui no livro, capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ver sobre ansiedade, e o melhor de tudo, nós vamos ver, e Paulo fala aqui, como nos livrar da ansiedade, né? E aí eu quero fazer um desafio a todos, e a mim também, né, que já fiz durante a semana, que a gente possa realmente tentar de todo o coração praticar estas coisas que nós vamos aqui aprender hoje, para que a gente consiga de alguma forma tirar a ansiedade, e no lugar da ansiedade é colocado paz no nosso coração, e que a gente possa experimentar essa paz, né, que fala aqui na palavra de Deus. Amém? O desafio está lançado para todos. Vamos orar primeiro? Senhor Deus, nós louvamos o nome do Senhor, te engrandecemos, primeiro porque o Senhor é Deus, é todo poderoso, Senhor. O Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, todo poder pertence ao Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã, primeiro para louvar o nome do Senhor. Segundo, clamamos a Ti para que o Espírito Santo de Deus esteja aqui presente entre nós, e que o Senhor traga uma mensagem poderosa hoje aqui de manhã aos nossos corações. Que o Senhor fale profundamente conosco, Senhor Deus. Ansiedade é uma coisa que se espalhou hoje em dia, Senhor Deus, e que os jovens, velhos, Senhor Deus, todos têm sido atacados, Senhor Deus, pela ansiedade. E que o Senhor nos ensine nesta manhã, através da Tua palavra, a tirar toda a ansiedade de nós, e no lugar desta ansiedade, que possa vir a paz que só o Senhor pode dar. Que na medida que lemos a Tua palavra, que ela seja viva nas nossas vidas hoje, que cada um possa entender de uma forma especial, que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Por isso entregamos agora a nossa mente, Senhor Deus, nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa atenção ao Senhor,
e clamamos que o Senhor nos chame para o Senhor neste momento, que o Senhor chame a nossa atenção, todo o nosso intelecto, para que a gente esteja fixo em Ti e possamos nesta manhã aprender com o Senhor. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Todos as folhas estão distribuídas aí mais ou menos pelas cadeiras. Aquele que não tiver na cadeira, eu acho que em algum lugar por aí tem mais folha distribuída. Então vamos lá, gente. Do versículo 2 ao versículo 5, Paulo vai tratar aqui de um probleminha que estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Paulo vai tratar aqui de uma discórdia, de uma briga que estava acontecendo entre duas irmãs. Por mais que Paulo chama aquela igreja da coroa dele, fala o tanto que ele estava feliz com aquela igreja, que aquela igreja era boa, que os irmãos tinham amor no coração uns pelos outros, que eles se preocupavam com o evangelho, que eles pregavam, que eles auxiliavam Paulo nas viagens, por mais que ele amava e elogiava aquela igreja, é claro, a igreja tinha problemas. E esse era um dos problemas que estava acontecendo naquele momento da igreja. E a gente fica aparecendo aqui porque ele não fala muito desse problema, que talvez fosse um problema simples, mas me parece que não. Por quê? Porque quando Paulo escreve a carta lá para a igreja de Filipenses, a carta será lida para toda a igreja. A carta vai ser lida em público. E Paulo sabia que aquelas cartas que ele escrevia eram lidas não só naquele momento para a igreja, mas elas ficavam ali como instrução, como hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, as cartas continuavam ali, como instrução de vida. Então ele sabe que seriam lidos para todos. Então, possivelmente, esse problema que estava acontecendo na igreja, de discórdia, de desunião, era do conhecimento de todos na igreja. Todo mundo lá na igreja possivelmente tinha conhecimento desse fato. Todo mundo na igreja tinha conhecimento da briga entre as duas mulheres. E possivelmente também isso estava atrapalhando a união lá da igreja. Tinha algum problema ali acontecendo. Por qual motivo? Vamos ler aí o versículo 2 ao versículo 5 e depois vocês vão me falar aí, alguém, por favor, preste muita atenção e me fala qual era o motivo da discórdia. Então vamos começar. Filipenses 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então vamos voltar lá no 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, essas duas mulheres, por um motivo que vocês vão me dizer, elas estavam brigando dentro da igreja. Possivelmente essas duas mulheres eram líderes na igreja. Por que a gente acha que elas eram líderes? Porque Paulo fala aqui que elas auxiliaram ele, se esforçaram comigo no Evangelho. Então lá no início, quando a igreja estava se formando, essas duas mulheres já estavam juntos com Paulo e para formar a igreja, pregando o Evangelho. Então possivelmente as duas eram líderes na igreja. Agora eu quero que vocês olhem aí pessoalmente na sua Bíblia e me digam por que elas estavam brigando. Alguém já sabe? Pode falar. De quê? Mas o que era que elas estavam pensando separados? O nível está correto e eu não vou gastar muito tempo com isso. Por quê? Porque vocês não vão saber, nem eu, ninguém sabe o que era que elas estavam brigando. Não adianta ficar lendo, meia hora aí que vocês não vão saber, tá certo? Mas é mais ou menos o que o Nilvan disse. Possivelmente era pensamento discordante dentro da igreja, algum assunto dentro da igreja, e elas estavam brigando entre elas. Ah, mas por quê? Não sei. E nenhum dos 4 autores que eu li sabe.
Um ou outro falou, eu acho, não tem na Bíblia, não fala em lugar nenhum, não fala sobre isso, mas eu acho que é isso, aquilo, enfim, mas elas tinham uma discordância e possivelmente essa discordância era assunto relacionado na igreja. Como elas eram líderes na igreja, Paulo estava preocupado com aquilo. E aí ele vem e faz, como que começa aí? Rogo. Paulo faz mais ou menos uma súplica para aquelas mulheres, né? Um apelo, por favor. E aí aqui o mais importante desse versículo é aqui no finalzinho que ela fala: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Por que ele coloca no Senhor, gente, aqui? Primeiro, para chamar a atenção delas. Ele queria dizer o seguinte: gente, tem coisa muito mais importante do que essa besteirinha que vocês estão brigando aí. Muito mais importante. A igreja, nós temos um objetivo em comum: louvar o nome de Deus, viver para Deus e pregar o Evangelho. Preste atenção nisso. O resto é resto, não tem muita importância não. Larga essa picuinha suas para lá. Pensem de uma forma única. Segundo lugar que ele falou no Senhor, é porque todos nós que estamos em plena comunhão vertical, ou seja, com Deus, nós temos que ter também a comunhão que eles chamam horizontal com os irmãos. Dificilmente nós estamos em plena comunhão, estamos bem com Deus, Espírito Santo habitando em nós e brigando com todo mundo. Em comunhão com Deus, nossa, está sendo tão bom, mas no Arinilson eu nem olho a cara dele, né? Não olho, não gosto dele, ele não... E começa com as coisinhas. Que tipo de comunhão é essa que eu estou tendo com Deus, se eu não consigo ter comunhão com o irmão? Então, enfim, por isso que ele fala aqui no Senhor. Aí aqui, eu também não vou, né, ficar muito tempo. A ti, fiel companheiro de julgo. Quem era, gente? Quem era que ele está falando aqui? Porque ele pede o fiel companheiro de julgo que também peço que as auxilie, ou seja, ele pede primeiro para as duas, né, ia ser lida a carta, que elas pensem concordemente no Senhor, e depois ele pede ao fiel companheiro de julgo dele que auxilie elas também a se reconciliarem. Quem é o fiel companheiro de julgo? Nós não sabemos também. Tudo que falar que não era o fulano é especulação. Aqui não é dito quem era o companheiro de julgo dele e nós não sabemos, né? Aí sim, ele cita também agora uma pessoa aqui, também com Clemente. Esse Clemente aqui também não é encontrado em nenhum outro lugar aqui na Bíblia, falando sobre esse Clemente aqui. Então também assim, para falar que era isso ou aquilo, não, a gente não sabe nem quem era o companheiro de julgo, nem era. O fato que nós sabemos é que as duas mulheres estavam em rixa, brigando, aquilo estava atrapalhando a igreja, e Paulo chega e fala: vamos acabar com isso. Pensem concordemente, pensem em união no Senhor e vamos encerrar. Não, o Timóteo não pode ser esse companheiro, porque ele fala que o Timóteo é o mesmo pensamento dele, não é? Sim, mas veja, o Timóteo no momento que ele escreveu a carta estava lá com ele, auxiliando ele lá em Roma, ajudando ele na prisão. Não estava, aqui dá a impressão que ele está rogando alguém que está lá em Filipos para que auxilie. Por isso que alguns falam, eu posso estar enganado no nome, mas que talvez fosse Tiago, porque eles acham que Tiago ficou por lá, depois que Paulo saiu, Tiago ficou lá instruindo a igreja, alguma coisa, mas enfim, mas não dá para afirmar, que não, era o fulano, né? Porque Timóteo estava com ele, então ele não ia precisar escrever na carta. Se Timóteo estava do lado dele, talvez fosse levar a carta junto aqui com Epáfras, não precisava escrever para ele que ele ia ajudar, né? Então aqui dá a impressão que ele fala desse Clemente, do companheiro de julgo, para pessoas que estavam lá na igreja de Filipos, e a carta seria lida e essas pessoas iriam entender ali. Aí ele vem aqui no 4, que é, né, o principal tema da carta dos Filipenses. Ele recomenda. O que tem a ver esse alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez digo alegrai-vos no versículo 4. Ele está querendo, gente, complementar o que ele estava falando para as duas irmãs pararem de brigar. Isso é um complemento, porque isso foi jogado mais ou menos aqui no meio, e daqui 2 versículos ele muda completamente o assunto aqui. Então ele veio e falou assim: gente, para com essa briga, para com essa confusão,
Vamos concentrar naquilo que importa na igreja do Senhor. E aí ele vem falar, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o 5, seja vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele vem falar de moderação aqui, é também uma recomendação quando ele fala da moderação para aquelas duas mulheres que estavam em discórdias e outros também. Talvez uma das mulheres, talvez, a gente não sabe o motivo, talvez uma estivesse querendo aparecer mais do que a outra, ou uma tivesse um negocinho a mais e a outra. Tem autores que falam que elas eram irmãs, mas você vai lendo aqui, você não encontra nada que justifique que elas eram irmãs. Enfim, então talvez isso era uma recomendação que ele disse. A moderação, gente, está aí na folha que está com vocês, no título aí, exortação à moderação. Este versículo 5 é uma recomendação para aqueles que estavam em discórdia. É necessário moderação para resolver os conflitos, né? Se todo mundo baixar a bola, né? Todo mundo parar de achar que é o expert naquele assunto, que sabe tudo e o outro não sabe nada. Se a gente ficarmos todos calmos no Senhor, a gente consegue resolver os nossos assuntos, não é isso? Lá em... alguém pode abrir, por favor, em Provérbios 15, 1. Só um versículo. Quem abrir já lê, por favor. Isso, está falando de pessoas brandas, né? Moderação, ao menos. Não precisa ficar nervosinho assim, não. Né? Você não é o dono da verdade, não. O irmão pode estar certo, pode ser que você esteja errado. Então Paulo está dando aí, falou de alegria para as duas e também para toda a igreja. E falou de moderação, né? Uma coisa que nós precisamos muito, não só aqui na igreja, mas na nossa vida cotidiana. Né? E agora está só um testemunho aqui, como o pastor Samuel consegue ali no conselho, né? Nós somos ali uns mais de 10, quase 15, e é isso, é interessante, o tanto que o pastor Samuel, sem ficar falando sobre isso com a gente, consegue levar para o conselho ali moderação de todos, né? A união ali de todos. A desunião é uma coisa que atrapalha muito as igrejas. Muitas igrejas por aí já acabaram, dividiram por causa de desunião, brigas que não levam a nada. E graças a Deus, todos nós temos que louvar o nome do Senhor, porque aqui na nossa igreja tem união. Não sei há quantos anos você está aqui, mas você pode ver que você não vê aqui brigas maiores, tal, em que pese lá, né? Vocês também, nós do conselho, cada um pensa de um jeito diferente, tem uma opinião específica sobre aquilo, mas quando a gente vai discutir, se as opiniões diferentes, às vezes tem uma votação, alguma coisa, e no final fica tudo bem, todos em paz do Senhor, e isso é muito importante para a igreja crescer, o crescimento da igreja. Onde tem divisão, dificilmente a igreja cresce. Agora nós vamos, gente, para o assunto principal aqui do restante. Agora nós vamos entrar aqui num tema que, igual eu falei no começo, que é muito importante para mim, que foi muito bom durante o tempo que eu estava preparando esse estudo. Agora nós vamos para um tema que fala sobre ansiedade. Ansiedade, né? Muita gente, muitos médicos, psicólogos, psiquiatras falam que a ansiedade é o mal do século, não é da década não. Década, quem não sabe, gente, são 10 anos, séculos são 100. Mas muita gente fala que a ansiedade é o mal do século. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto muita ansiedade. Por isso que esse texto é muito bom. Nós temos na nossa vida muitos medos. Muitos medos. Nós temos aqui, ó, tá aí na sua folha, vamos ler aí. Nós temos, não sei quem tem, mas nós temos medo da morte. Agora ainda com esse Covid-19, quantos de nós ficaram muito assustados? Ih, rapaz, esse negócio é grave. Ih, tá morrendo. Aí quando morreu um conhecido, quando começou lá no ano passado, morreu alguém aqui em Anápolis, depois às vezes um conhecido fala, ih, esse negócio é grave mesmo. E começamos a ficar ansiosos quanto àquilo, né? Medo da doença, medo do fracasso. Esse medo é terrível do fracasso. Medo da vergonha, do desemprego, da falta de dinheiro, da traição, né? Às vezes o marido tem medo da esposa trair, a esposa do marido, o namorado da namorada, e vira aquela coisa, aquela ansiedade, o que vai ser de mim se isso acontecer? Medo do abandono, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Medo do abandono, medo da solitude, né? De ficar sozinho, medo da velhice, dos desafios da vida, e tantos outros medos estão causando ansiedade, angústia e depressão em nossas crianças, jovens,
adultos e velhos. Eu não sei quanto a vocês que estão aí, talvez não, né? Mas eu sinto que a sociedade cobra muito da gente, né? Muito. A sociedade nos cobra. A sociedade quer que você tenha sucesso, porque se você não tiver sucesso, você é um fracasso. Isso causa vergonha na gente. E para você ter sucesso, você tem que ir bem no seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro. Como que você está andando com aquele carrinho velho seu? Que vergonha! Você tem que comprar um carro novo. Você tem que viajar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente vai recebendo cobrança. Sociedade, cobrança às vezes até dos amigos, cobrança dos familiares. Ah, meu amigo está fazendo isso, eu não tenho. Ah, o fulano vai viajar para onde? Nós não vamos viajar para lugar nenhum, vamos ficar dentro de casa. E você começa a se cobrar, e vai ficando ansioso, e eu preciso. Não é assim, gente? Ou isso só acontece comigo? Não sei, acho que com ninguém mais, né? Hã? Como que é, João? Eu que não sei? Isso acontece. E nós temos medo. Talvez um dos principais, o medo é medo da vergonha, medo do fracasso, porque nós somos cobrados dia a dia, né? Medo de ser abandonado, medo de doença. Quantos medos nós temos? Isso acontecia naquela época também, por isso que Paulo escreve para eles. Os medos deles, alguns parecidos, mas eles tinham mais. Eles eram perseguidos. Medo da prisão eles tinham. Naquela época, muitas pessoas, dependendo de onde eles estavam, qual era a cidade dominada por Roma, se você começasse a falar de Jesus, essas coisas, os judeus te pegavam lá e te jogavam fora da cidade, te expulsavam, você perdia sua casa, você perdia tudo que você tinha. Você era, hoje não, né? O máximo é uma gozação lá no seu trabalho, as crianças na escola, alguma coisa, fica sem graça de falar que é crente. Naquela época não, se apanhava. Paulo não chegou lá na cidade de Filipos, que fala lá em Atos 15, quando ele chegou, começou a pregar na cidade, o que aconteceu com ele? Apanhou em praça pública, apanhou muito, foi humilhado e foi preso. As 3 coisas que aconteceu com ele, porque ele estava falando de Jesus. Então isso acontecia. E aquela igreja que Paulo era encantada com ela, possivelmente ela crescia muito, e eles iam pregando, e qual a consequência? Eles eram perseguidos. Então, igual nós, tinham medos no coração, medo de perder aquilo que eles tinham, a casa, nós também temos, mas medo de ser escorraçado, ser preso, ser humilhado, e outros medos que eles tinham que nós também temos. Eu queria só fazer uma observação, gente, que a ansiedade pode ser uma doença, né? Existe. Aí nós estamos tratando um pouco de um caso um pouco diferente. É claro que também a nossa ansiedade, que nós vamos ver aqui, que é falta da confiança em Deus, ela pode virar uma doença, mas tem uma ansiedade ou outra que é de doença, realmente um desequilíbrio momentâneo, realmente às vezes precisa se tratar, precisa do remédio. Eu não estou falando que isso não existe, mas eu estou falando que a maioria das coisas que a gente começa a ficar preocupado, eles ficavam naquela época, e nós vamos ver como que nós podemos aqui. Num dos livros que eu estava estudando, do Steve Lawson, ele escreve que a preocupação demonstra que não estamos confiando em Deus, que Deus está no controle. A preocupação demonstra que não estamos confiando que Deus está no controle. Isso revela que não temos certeza de que Deus proverá aquilo que precisamos em seu tempo perfeito, né? Eu queria ler rapidamente aqui, eu vou ler lá em Mateus 6, quem quiser abrir, Mateus capítulo 6, não sei se eu vou ler tudo, porque é um pouco grande, a partir do versículo 25. Vou ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que as necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos voltar para o nosso texto aqui e vamos ler o versículo que Paulo fala aqui sobre a ansiedade. Só quero fazer uma observação antes. Paulo não está aqui dando um conselho, fazendo uma observação. Paulo está aqui dando uma ordem aos filipenses. Essa ordem, hoje ela está na Bíblia e hoje ela é a palavra de Deus. Então eu quero que você hoje aqui entenda que essa ordem, ela é de Deus para você e para mim. E volto a dizer, talvez de todos que estejam aqui dentro, e tem muita gente, eu seja o que mais preciso ouvir essa ordem. Porque pense num cabra ansioso, sou eu. Vamos ler? Versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Nós vamos agora estudar o versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9. E o versículo 7 é o último que nós vamos estudar. Então eu vou ler de novo o 6, o 8 e o 9. Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Lá para o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Gente, nesses versículos aqui, Paulo nos dá três coisas que você tem necessariamente que fazer, e agora nós vamos tentar ser bem prático para que a ansiedade que você e eu, nós sentimos, que ela possa ir embora. E a primeira qual que é que está aí? Olha aí na folha, vira a folha, já do outro lado está escrito, qual a pergunta que está aí? O que devo fazer para não viver ansioso? Qual a primeira coisa que está escrito aí? Orar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Em que pese a gente, creio que todos oramos regularmente, lemos a Bíblia regularmente, mas você é pego por um problema. E um problema que começa a te angustiar. E um problema que você começa a pensar nele e fala, como que eu vou resolver isso, com quem que eu tenho que conversar, com quem que eu tenho que ir atrás. Isso tudo, eu fiquei ansioso 2, 3, 4 dias, pensei com quem que eu tenho que falar, como que eu vou resolver o problema, e fiquei ansioso, e fiquei ruim com aquele problema, e aquele problema está me incomodando, e até aquele momento, passado alguns dias, o que que eu fiz? Eu não coloquei diante de Deus. Eu não tirei um momento, 15, 20, 30 minutos, sentei na cadeira e falei, Deus, esse negócio não está bom. Senhor, isso está me afligindo. Senhor, isso é muito ruim. Isso se acontecer para a minha vida vai ser muito ruim.
isso não sei o quê, e começo a falar com Deus, e conversar com Deus, e suplicar para que Ele te auxilie naquele problema. Colocar diante dEle, para que Ele possa cuidar do problema junto com você. Será que já te aconteceu assim? Comigo já. Depois de vários dias eu pensando naquele negócio, eu falei, mas hora nenhuma eu falei com Deus sobre isso. Ontem eu orei aquela oração, né? No automático, né? Quem tem carro automático, aí põe no automático e vai embora, né? Às vezes a gente está no automático, faz a oração, mas aquele problema que estava me incomodando, que está causando ansiedade, eu não orei. E aqui fala que tipo de oração, gente? Oração com súplica. Está aí na folha. O que é suplique? Quando nos colocamos diante de Deus de forma impotente. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso do Senhor. Porque se eu pudesse, se eu conseguisse, eu já tinha resolvido. Só o Senhor, né? Já escutei muito em pregação aí. Só o Senhor na causa. Então, suplique quando nos colocamos diante de Deus de forma impotente, sem condições de resolver o problema, e esperando somente na misericórdia e no poder de Deus, com ações de graça. Isso a gente deve orar sempre. Aqui fala com ações de graça. Diante de Deus, vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O que seria ações de graça? Alguém pode falar? É uma coisa muito simples. Agradecimento. Gratidão. Louvar a Deus por aquilo que Ele já fez. Já te aconteceu de você começa com aquele problema e começa a orar, aí vem na sua mente quantas vezes você já teve outros problemas maiores do que aquele e os seus problemas foram resolvidos. E você começa a agradecer, é mesmo, Deus cuida mesmo, Deus está presente mesmo. Porque os nossos valores são quais? São desse mundo. São desse mundo. Deus prometeu o vestimento, comida, o básico para a sua vida, para você viver. Exatamente. Mas como os nossos valores são daqui, e os valores daqui são diferentes dos valores do reino, não é isso? E os valores daqui é aquilo que eu já falei no início, eu preciso ter um sucesso aqui, um status. Como que as pessoas vão gostar de mim? Aí você fica doido, porque você precisa conquistar, cada dia mais, você já não aguenta. E por mais que você conquistou, e por mais que você já está bem, e Deus já está te abençoando, você olha para quem? Para os que estão ruins? Não, você olha para os seus amigos que estão bem. Você não olha para o coitadinho lá que não tem nem pagando aquela prestação miserável da casa, ou nem tem, ou aluguel, está lascado, correndo daqui para ali, e fala, Deus, louvado seja o nome do Senhor, ou tanto que o Senhor já me deu. Não, a gente não faz isso não. Olha aquele que está mais, e fala, essas coisas minhas, velho, aqui, e quer mais cada dia. Não é isso? Então, gente, primeira coisa, nós precisamos orar. A ansiedade é o principal problema do século e nós precisamos orar. O povo de Deus tem que orar, colocar seus problemas diante de Deus. Está aqui, grande parte da nossa ansiedade, está escrito na folha, é porque não oramos, não levamos a Deus nossos problemas e aflições, não gastamos tempo com Deus, não cremos que Ele pode nos socorrer. Não entregamos de forma verdadeira a Deus o nosso futuro, os nossos filhos, nosso emprego, nossos negócios e outras coisas que nos tiram a paz. Falta confiança em nós. Quando a gente está com um problema, pensa, eu tenho que conversar com quem para resolver isso, hein? E já pensa, né? A última pessoa que a gente pensa que a gente tem que conversar é com Deus. Vou falar com fulano, não, ele pode me ajudar nisso, naquilo, mas Deus vai ficando lá à noite, na hora que eu for orar lá, eu falo rapidinho do problema. Por quê? Porque nós não cremos que Deus pode resolver o problema, ou, que é o que nós vamos ver aqui, que Ele vai te dar paz, né? Porque Deus não é um resolvedor de problemas nosso, mas Ele vai te dar paz. Você quer coisa melhor? O problema continua ali, mas você não está nem aí para Ele. Está com a paz que só Deus pode dar, que nós vamos ver aqui, que é acima de qualquer entendimento, você nem entende por quê. Vamos para a segunda coisa, nós vamos pular o versículo 7,
e vamos para o 8. E a irmã nossa lá já dedurou lá tudo que é para fazer, ó. Ela leu antes, estudou e veio aqui hoje para... Ó a discórdia na igreja. Finalmente, ô minha irmã, muito obrigado por você ter compartilhado conosco. Muito enriquecedor de todo o coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Aí Paulo, assim, né, cansou aqui de ficar falando tanta coisa e falou, ó, tudo aí que tem boa fama, tudo, qualquer coisa, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vocês já notaram uma coisa? Isso acontece lá no meu lar. Hoje estou dando muito testemunho, estou dedurando meu lar inteiro. Eu tenho uma filha de 17 anos, uma de 14, 13, é porque é 4, gente. O outro tem 10 e o outro tem 8, se eu não estou enganado. Você quer ver um dia que o pau come à noite lá em casa? É o dia que todo mundo passa ou no computador ou no celular. Não se assustem, crianças. Quer saber uma coisa? Do demônio entra na sua casa, eu não estou falando para você ficar sem, já não tem mais como. É quando você fica nessa porcaria desse celular. Seus filhos ficam no tablet, no celular, no computador. Por quê? Porque não tem ninguém vendo pregação. Ninguém. Louvor, você não entra, eu não entro no quarto de uma lá que ela está ouvindo uma música no tablet evangélico, não. É no TikTok, é não sei o que, eu fico um pouco no Twitter, a outra no, sei lá, Instagram, sei lá o que ela tem, Facebook, e vende, e olha essa foto aqui, e o outro, e ninguém de Facebook e Instagram é infeliz, ninguém é infeliz lá, ninguém está com falta de dinheiro, ninguém, desculpe a palavra, ninguém está na, sabe, não. Ninguém. Lá está todo mundo feliz. Lá estão todos melhores do que você. E não é só isso não. Você fica vendo aquele negócio e aquele negócio. No final do dia. É isso que está falando aqui, não é, gente? Que Paulo sugere aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é de tecnologia, Facebook, Instagram, Twitter, fique no vosso pensamento. Não. Aqui lá só tem coisa ruim. E eu não estou falando que é só aquilo. Eu não estou falando que não é pecado entrar. Eu não estou dizendo que é pecado, que não pode, acaba com isso, quebra tudo. Não, não é isso, gente. Eu estou dizendo que a nossa mente passa o dia vendo coisas porcarias na televisão, coisas ruins, o dia no computador lendo coisas ruins, e o dia pensando aqui no celular. E você quer ter paz no coração. A gente passa o dia nos alimentando de coisas ruins e pensando, e eu não estou falando aqui de pensamento positivo, nem Paulo está falando, mas Paulo está falando aqui que tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, eu coloquei aí na lista, só meio que no dicionário, verdadeiro, que é confiável, genuíno, que está de acordo com a palavra de Deus, respeitável, aquilo que é moralmente bom. Nessas redes sociais, esse negócio que a gente vê todo dia, pouca coisa é moralmente bom, pouca coisa, né? Não sei se eu vejo coisas muito diferentes de vocês, né? E não estou falando longe disso, gente, não estou falando de pornografia, não. Estou falando daquilo que a gente fica olhando lá mesmo. Aquelas notícias, aquelas coisas, o comentário das pessoas. Quase nada é moralmente bom. Hoje o nosso país é uma briga, porque eu sou de esquerda, o outro é de direita, e eu odeio quem é de direita ou de esquerda, e o outro odeia, e odeia, é ódio, tal de cancelamento, tal de treta, tal de não sei o que, é gente brigando o dia inteiro, e a gente concordando com um, com o outro, levou uma coisa boa ali, lá a gente feliz, é isso que ocupa o nosso pensamento o dia inteiro. E o que é amável, está ocupando o seu pensamento? Não. Você passa o dia sem pensar em nada amável. Nossa, vou ligar para aquele irmão. Lembro que ele reclamou, está em dificuldade. Fazer uma oração no telefone com ele, vou conversar com ele. Não, isso não. Mas a gente vê no celular um que é contra a nossa ideia lá de política. Falei, eu queria matar esse cara. Ainda bem que ele levou aqui, ó. Falou aqui, o outro deu uma nele bom. Só coisa ruim no nosso pensamento. Tem nada de respeitável, não tem nada de justo, não tem nada de puro, nada que tem louvor, né?
Aí chega no final do dia a gente pensando nessas coisas, ansiedade da vida, as coisas, e a gente quer ter paz. Quer ficar bem. Aí ora, oh Deus, estou sentindo tão ruim, sentimento ruim em mim. Quer ter sentimento bom. Não ora. Passa o dia com pensamento nas coisas ruins, brigando com os outros, brigando com a mulher. Esse dia ontem eu fiquei tão feliz com minha mulher é um anjo. A gente comentando que tem gente que fala, graças a Deus, meu marido vai viajar, vai ficar tempo longe, eu não aguento meu marido dentro de casa. Ela falou, eu gosto tanto que você fica dentro de casa, né? Isso é bom demais, né? Fiquei feliz demais, ela fala isso, mas enfim, mentira dela. Mas pelo menos ela, né? Melhor as que nem. Gente, aqui no final, depois dele falar tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aí ele cansou de ficar falando tantas coisas. Ele fala, é um resumo. Olha, tudo que se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que, gente, que está escrito aí? Que ocupe o vosso pensamento. Isso é um desafio para nós nos dias atuais. Muita gente aqui, eu não sei quantos, eu trabalho no computador há muito tempo, todos os dias. Aí você está lá escrevendo um texto, alguma coisa, aí você quer já ver uma notícia, aí você já pega outra coisa aqui, e geralmente não são coisas boas. A gente passa o dia, né? Quanto tempo às vezes você tem dedicado para aquilo que, tudo bem, eu volto a dizer, não estou falando que você não pode olhar, não pode ter uma rede social, não, mas quanto dias você gasta nisso, ou lendo notícias, e quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, ocupando a sua mente de coisas boas? Eu posso falar, mais tempo vendo notícia, vendo coisas, do que lendo a Bíblia. Talvez só naquela semana que acumulou o grupo familiar, que eu tenho que estudar, e aqui também, talvez mas no geral, eu leio mais notícias e vejo do que eu leio a Bíblia. No geral, no meu dia, minha mente ocupa mais dessas coisas, do que de coisas amáveis, coisas boas. É isso. E chega no final do dia, eu não entendo por que eu estou tão ansioso. Aí Paulo continua aqui, nós temos que ir para frente, que está quase terminando. O versículo 9 também é uma recomendação. Paulo fala aqui, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Paulo ficou lá durante um tempo, e eles conviveram com Paulo. Então ele falou, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram que eu falei, agora as cartas que eu mando e que estão ouvindo ainda, o que vocês vistes na minha vida. O que fala aí? A palavra mais importante? Praticai. Praticai. E por que Paulo está falando para fazer igual ele? Porque ele vivia igual a quem? Ele vivia igual a Cristo. Alguém abre, por favor, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1 e pode ler. Tá bom, muito obrigado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a terceira coisa, Paulo está ensinando 3 coisas para você tirar a ansiedade da sua vida. A primeira é o quê? Orar. A segunda é o quê? Passar o dia com pensamentos bons, não é? Pensamentos bons, gente, tudo que é, ele fala aqui, tudo que é amável, não é pensamento positivo, tudo que é amável, tudo que é bom, para você ter coisas boas, as coisas de Deus na sua mente. E a terceira coisa que ele fala, praticai. Diga, minha irmã. Vigiai a mente. Tem que vigiar a mente, para que ela não vá para pensamentos ruins, ficar firme. Isso aí. E aqui na terceira coisa ele fala para você praticar. Paulo chama a atenção, seja meus imitadores.
façam igual eu, pratique o Evangelho. Paulo ensina aqui, está falando que devemos aprender a palavra, recebê-la, ouvi-la e colocá-la em prática, viver de uma forma correta, imitar a Cristo. Paulo diz que para que sigam o seu exemplo enquanto esteve com eles. Os filipenses ali ouviram, aprenderam com Paulo, e ele pede para você praticar uma vida de prática, que várias vezes no texto fala: vivam de modo digno do Senhor, no seu dia a dia, uma forma digna. Senhores, aí está na folha, qual será o resultado? Vamos lá para o versículo 7. O resultado de você orar e colocar diante de Deus os seus problemas, as suas petições, a sua ansiedade, aquilo que está trazendo coisas ruins para o seu coração. O resultado de você ter os pensamentos corretos durante o dia, que é verdadeiro, que é digno, coisas de Deus. O resultado de você praticar, ter uma vida digna, a prática do reino. Qual é? Vamos ler no verso 7. Pode ler alguém, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém. A paz de Deus. Você prefere o que você anda sentindo? A ansiedade, a angústia, os remédios que possivelmente alguém anda tomando, ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para manter o dia, uma cana, né? Tem gente que bebe, fica ruim, ansioso, começa a beber, bebe. Você prefere isso ou você prefere a paz de Deus, que excede todo entendimento? Aqui na palavra de Deus fala como vencer essa ansiedade. Então a primeira coisa que nós faremos e vamos ensinar aos nossos filhos. Eu tenho uma filha que é extremamente ansiosa, mais que eu. E isso causa problemas dos mais variados. Teve até já que tomar remédio. Você perguntar para ela, talvez um dos sonhos atuais dela é ser aposentada. Ela tem 13 anos. Falei assim, como que é, querida? Eu já queria ser aposentada. Ela quer pular a vida inteira e chegar lá no final. É brincadeira? O tamanho da ansiedade. Nós vamos ensinar aos nossos filhos e nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus. Você vai colocar diante de Deus as suas petições. Você vai se derramar diante de Deus. Você vai suplicar a Deus. Você vai ter os pensamentos corretos na sua cabeça durante o dia, durante a semana. Coisas boas, coisas que vêm de Deus, que o Espírito Santo põe na sua mente. Se preocupar com o outro. E você vai praticar a palavra de Deus. Durante essa semana, quando vier os seus problemas na sua mente, você pensa no problema do seu irmão. Liga para ele, fala: ô meu irmão, você lembra que você falou? E aí, tá tudo bem? Quero orar com você. Só dinheiro que eu não tenho para te emprestar, mas fora isso, quero estar junto. Então nós vamos fazer essas coisas. E aí aqui eu escrevi, eu quero que vocês prestem muita atenção para eu não ser cobrado depois. O segundo aí, como resultado, versículo 7 na folha, eu vou ler a segunda frase. A paz de Deus é um sentimento, é a tranquilidade da alma, é uma emoção, é o sentir-se bem, uma sensação de calmaria. O que está escrito aí, gente? Apesar dos problemas. Eu não estou aqui prometendo para ninguém que depois da sua oração, os pensamentos corretos e praticar os seus problemas vão acabar, porque eles não irão. Alguns vão, outros não, virão outros. Então Paulo não está ensinando aqui você ficar livre de problemas. Paulo está ensinando aqui você ter a paz no coração. E por que ela excede todo entendimento? Porque o seu problema era o mesmo do dia de ontem, do dia de anteontem, mas agora você tem paz.
e antes você não tinha. E uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que você não sabe explicar, você não sabe de onde vem, mas nós sabemos que é de Deus, do Espírito Santo, e você vai ter esta paz porque você orou, porque você entregou, porque você suplicou a Deus, porque você tem confiado nele, você tem ficado com pensamentos de amor, coisas verdadeiras, coisas de paz na sua mente durante o dia, e você tem praticado a palavra de Deus, e a sua ansiedade vai embora apesar dos seus problemas, e você vai ter paz no seu coração. Steve Lawson diz que não há explicação para essa paz, exceto que Deus a provê. É uma paz sobrenatural que inunda o coração e faz submergir a preocupação. Quando um crente ora, Deus pode até não mudar as circunstâncias da sua vida, mas muda o seu coração. Deus guardará o seu coração e mente e não permitirá que tenha nenhuma ansiedade. Gente, o termo guardará quer dizer o seguinte: é como se pusesse 2 guardas ali, Deus colocasse 2 guardas na frente do seu coração e da sua mente, para que o problema que está lá fora não entre. Quer dizer que o problema vai continuar lá, mas ele não vai entrar, e você não ficará ansioso quanto a isso. Amém, gente? O desafio está lançado. Vamos orar, vamos ter pensamentos bons, corretos do reino de Deus, e vamos praticar a palavra de Deus, e em nome de Jesus nós teremos essa paz sobrenatural que excede todo entendimento. Amém? Aprendemos hoje como mandar a ansiedade embora e ter paz. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos ama, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor quer estar junto conosco, mas muitas vezes nós que não queremos. A gente diz que quer, mas a gente não faz absolutamente nada para nos aproximarmos do Senhor. E nós queremos agora, diante do Senhor, o Espírito Santo que está aqui, clamar que o Senhor nos ajude a nos aproximar do Senhor, que o Senhor nos ajude a orar mais, a colocar diante do Senhor as nossas petições, os nossos problemas, as nossas aflições, aquilo que tem causado peso na nossa vida, que tem sido ruim, que não deixa a gente dormir, ou que faz a gente tomar remédio, Senhor Deus. Oh Deus, nos ajuda a orar e entregar tudo ao Senhor, colocar diante do Senhor as nossas petições e crer que o Senhor vai nos ajudar. Algumas vezes resolvendo os nossos problemas, outras vezes não permitindo mais que tenhamos, Senhor Deus, ansiedade sobre essas coisas, tirando o peso de nós, que durante o dia a gente tenha pensamentos de tudo que é verdade, puro, digno, coisas boas na nossa mente, Senhor Deus, que a gente possa também no dia a dia praticar a palavra de Deus, imitar ao Senhor na nossa vida. Ô Senhor, nos ajude a tirar os pensamentos de raiva, de ódio das pessoas que nos afligem e ficam em nós, coisas ruins, e colocar amor, paz na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Assim, Senhor Deus, nós teremos paz, a paz do Senhor, e nós clamamos em nome de Jesus, dá-nos desta paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Nós cremos no Senhor, nós temos fé na salvação que há em Cristo Jesus, e sabemos que estamos aqui de passagem, que o melhor é estar com o Senhor quando estivermos, enfim, Pai, no Teu reino. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Abençoe este culto que teremos aqui agora também, e que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus.